Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jesse, eu sou farmacêutico de formação. Sejam muito bem-vindos ao Moduladores Frequenciais. Hoje nós vamos falar de terapias quânticas e terapias vibracionais. É o nosso vídeo de estreia aqui nesse canal. Vou explicar um pouco hoje sobre a saúde quântica, sobre a medicina vibracional, sobre todo esse papo que o pessoal vem falando aí há algum tempo, há alguns anos, mas não está muito bem claro. Quando eu tive contato pela primeira vez com esse tipo de tema, não tive muita noção do que era. Eu queria saber realmente o significado de tudo isso, porque para mim não fazia o menor sentido. E hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre o que é esse universo novo da medicina vibracional, das terapias quânticas. Então já vai deixando aqui a sua inscrição, já vai deixando o like, que com certeza você vai aprender muito ainda nesse canal. É o nosso vídeo de estreia, então fica ligado aí que vai ter muita coisa pra gente compartilhar, muita coisa vai acontecer. Bom, para começar a falar de teorias vibracionais, medicina vibracional, como cada um queira chamar, a gente precisa voltar lá em 1905, quando nada mais, nada menos do que Albert Einstein fez a teoria da relatividade, a fórmula mais famosa dele, que todo mundo deve ter visto por aí em filmes de ficção científica. É tudo uma coisa muito recente, porque antes os cientistas e os médicos acabavam separando esse tipo de informação, não queriam fazer o link entre a ciência e a medicina. E hoje a gente já sabe que são coisas totalmente ligadas. O Einstein explicava muito bem a teoria da relatividade. E é igual a energia, M é a massa do objeto, C é uma constante, a constante do espaço, que é a velocidade da luz. Então a velocidade da luz ao quadrado. Einstein quis dizer então que a massa é energia. Então se somos seres que possuímos massa, logo somos seres energéticos. E tudo isso no universo. Qual que é a relação de energia e massa? Como assim? Eu sou energia? Não fazia sentido também para mim. Mas até entender que tudo no universo é feito de uma coisa super simples. Do ponto de vista acadêmico, de você explicar na forma mais pura, todo mundo já deve ter escutado falar de átomo. E o átomo nada mais é do que a menor partícula, ou a partícula que teoricamente seria indivisível, já que ele faz parte de um sistema único que contém prótons, nêutrons, elétrons e outras substâncias, vamos dizer assim, que a ciência vem explicando aí ao longo dos tempos. Um átomo, ele é essencialmente energia. Uma experiência chamada experiência da dupla fenda mostrou que a matéria, ela se comporta tanto como matéria física, palpável, onde você consegue observar, e ela também se comporta como uma onda eletromagnética. A teoria da relatividade explicava que se você acelerasse um objeto na velocidade da luz, ele se transformava em energia pura. Então todo ser que possui massa em sua essência é um ser energético. Tudo que a gente toca, que a gente vê, que a gente se comunica, é feito de energia. Senão eu não estaria falando com vocês agora aqui por meio de celular, por meio de ondas de Wi-Fi e Bluetooth. Então hoje é muito mais evidente, as pessoas só não querem enxergar isso. Tanto que para enviar uma mensagem via WhatsApp, você mandou uma mensagem por um dispositivo que não está ligado na rede, mas está ligado num sistema de frequências. E esse sistema envia a mensagem para uma pessoa que às vezes está lá do outro lado do mundo. Então essa é a essência da vibração, essa é a essência da utilização da vibração. Então por que não utilizar isso na medicina? Somos seres energéticos. Qual o fundamento de não utilizar isso para o bem, para a saúde? Bruce Lipton foi um biólogo americano que foi dar aula de medicina no Caribe. E na época ele descobriu uma coisa extraordinária para a medicina, que toda célula do corpo, ela possui antenas receptoras de frequência. É muito mais rápido para o organismo sentir uma vibração em termos de frequência do que simplesmente captar um elemento químico, um cálcio, um magnésio. Então é muito mais fácil ela sentir que tem magnésio fora da célula, perto dela, do que realmente buscar esse elemento e introduzir dentro dela. Então as antenas da célula, elas recebem energia, elas recebem um pulso energético medido em hertz e elas respondem com relação ao que tem no meio extracelular, no meio externo. Então se você consumir cálcio, antes mesmo desse cálcio ser absorvido, o seu corpo já entendeu que ali tem cálcio, porque as antenas da célula
elas captam essa vibração que o cálcio emite. Todo organismo possui, eu gosto de dizer, um RG frequencial. O que seria isso? Cada um dos organismos, todo elemento químico, até a própria Terra, até o universo, eles têm uma certa vibração. Ele tem um RG frequencial, ele tem um padrão energético frequencial. Se você conseguir mensurar e medir o seu padrão vibracional, ele vai dar um resultado em hertz. Você vibra numa certa frequência pré-determinada. Assim como o ferro, o cálcio, o magnésio, o manganês, todo elemento químico, e a junção desses elementos formam moléculas, e as moléculas formam os tecidos, os órgãos e o organismo como um todo. E é com base nisso que a medicina vibracional, aliado com a medicina tradicional, trazer o bem-estar da pessoa, trazer o bem-estar do paciente. Ele associa do que há de melhor já estudado na medicina tradicional com a medicina vibracional, com a medicina da biofísica. Antes a gente pensava muito na questão bioquímica, na questão de receptores, sendo que é muito mais viável se ela captasse um sinal por meio de ondas, por meio eletrônico. É que é bem mais difícil mensurar esse tipo de ação, só que existe. O organismo não é recente, a vida na Terra tem bilhões de anos, então a forma mais rápida de se conversar com o meio extracelular, com as outras células presentes no organismo, é a liberação energética. 2 livros que eu gosto muito de indicar: Medicina Vibracional, Richard Geber, e, como já comentado, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Estamos doutrinados a certas metodologias que não faz mais sentido você ficar só fechado nela, sendo que pode ser associada a outros tipos de terapia, principalmente a terapia vibracional. É muito mais efetivo. Nos próximos vídeos desse canal eu vou explicar bem detalhadamente o que é o colapso da função de onda, dualidade onda-partícula, o que é tudo isso que faz muito sentido na nossa vida. Fica ligado que vai ter muita coisa legal nesse canal.